Oi pessoal, agora vamos resolver mais um problema do The Huxley chamado somando positivos no intervalo, tá? É o problema de número 406, ok? Bom, então primeiramente vamos ler aqui o que é que o problema, né, diz pra gente. Então na descrição ele pede o seguinte: escreva um programa que receba como entrada dois números inteiros e retorne a soma dos números positivos no intervalo definido por eles, considerando inclusive os extremos. Observação: o intervalo pode ser crescente ou decrescente. Então, por essa descrição, a gente tem o quê? Dois números, que vão ser de entrada, e o seu programa deve retornar um número inteiro, que é a saída. Mas o que é que exatamente é essa saída? É a soma dos números positivos que estão no intervalo desses dois números que foram fornecidos, tá? Então, a gente vai ter aí que tomar cuidado com um detalhe, né? Primeiro, o primeiro detalhe é que esse intervalo dos números só é a parte positiva do intervalo. Então, são dois números inteiros e pode ser que o menor seja negativo e o maior seja positivo. Então, você vai ter que considerar que ignorar os números negativos aí na sua soma. Tá? O outro detalhe é que ele diz que o intervalo pode ser crescente ou decrescente. Significa que o primeiro número pode ser maior do que o segundo número fornecido. Tá? Então isso vai influenciar a forma como a gente escreve os laços. Tá? Bom, então o formato de entrada, primeiramente do programa, ele diz aqui, são dois números inteiros, tá? E esse pode ser formado em qualquer ordem, como eu falei. O menor pode ser o primeiro, como pode ser também o segundo, certo? E como saída você tem um número inteiro, né, apenas simplesmente no seu programa. Então, supondo aqui essa entrada, menos 2 e 2. Se a gente pensar, né, por que deu o resultado 3? Vamos simular isso aqui, né? Começar a escrever o nosso programa aqui. Eu vou abrir o idle, criar um novo arquivo, né, e vou chamar esse programa, né, salvar ele logo aqui, como soma pos, tá? Soma positivos. Salvar aqui na mesa, né, que é o desktop, soma pos. Então, eu vou ter que somar, por exemplo, de menos 2 e 2 como entrada, eu vou ter que somar aqui os valores 1 e 2. Mas no intervalo de menos 2 a 2, quais são todos os números que eu tenho? Eu tenho o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Mas o menos 2, o menos 1 e o 0 não me interessam. Então eu vou ter que ignorar, né, nesse intervalo, certo? Observe também o seguinte, que se o programa fornecesse como entrada 2 e menos 2, eu teria que também, né, ter o meu intervalo, né, positivo e fazer a soma. Ou seja, ele teria que ter 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Sendo que eu iria ignorar essa parte aqui. Ok? Porque se eu não ignorar e simplesmente incluir na soma, quando eu fizer 2 mais 1, 3. Mais 0, 3. Menos 1, 2. Menos 2 daria 0. Então não iria dar a resposta correta que o programa solicita, né? Que o problema solicita. Tá? Então, como é que eu vou resolver aqui esse problema? Então, primeiramente é fazer leitura, né? Eu vou chamar aqui de A, certo? Como sendo o primeiro valor. Então, vamos ler aqui com raw input. E o B é a mesma coisa. Mesma coisa, estou digitando coisa errada aqui, né? A mesma coisa, só que mudando o nome da variável para B. Então eu já satisfiz a entrada. Li dois valores, mas eu não sei quem é o maior dos dois, tá? Então eu vou usar um truque aqui. Para facilitar a minha vida, tá? Eu vou ler A e B, que pode ser que A seja maior ou menor do que B, certo? Mas eu vou tratar de fazer uma mudança de forma que
sempre, independente da forma como seja informado, A seja menor do que B. Como é que eu faço isso? Bom, eu testo. Se A for menor que B, ok, né? Agora, se A for maior do que B, seria esse caso daqui, né? 2 e menos 2. Então, o que eu poderia fazer? Simplesmente trocar o valor de A pelo valor de B. Então, troco valor de A por B. Entenderam? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou usar o que a gente chama de uma variável temporária para fazer para guardar o valor de A nessa variável temporária, enquanto eu coloco o valor novo nessa variável. Então, como é que seria? Vamos escrever aqui. Se A maior que B, então, uma variável que eu chamo aqui de temp recebe A. Depois, B recebe... temp recebe A, depois A recebe B. E finalmente eu faço B recebe temp. Então, pensando que você tem aqui, ó, A como sendo 2. Então, temp vai guardar o valor de A. Então, temp vai ter 2. A recebe B, certo? Então, A recebe um novo valor, que no caso é menos 2. Então, neste ponto aqui eu tenho o quê? Ó? A igual a menos 2, temp igual a 2 e B igual a menos 2. O que é que está faltando? Eu fazer com que B receba o valor 2. Então, B recebe temp. Como o temp está guardando o valor antigo de A, ele vai guardar o valor 2. Certo? Então, isso daqui faz a troca do valor de A pelo valor de B. Ok? Então, depois desse trecho aqui, né, eu troco, se necessário, o valor de A por B. Entenderam? Beleza. Então, eu já tenho certeza, neste ponto aqui do meu programa, que A é um valor menor do que B. Não é maior, né? Pode ser igual. Se for igual, ele não vai trocar nada. A resposta vai ser bem simples. Que vai ser simplesmente o valor de A e o de B, porque são iguais, caso eles sejam maiores do que zero. Tá? Beleza. Então, a princípio, eu tenho aqui sempre A menor do que B. Qual é o próximo passo? Eu tenho que percorrer todos os valores, começando de A até chegar no valor de B. Certo? Eu posso até usar nomes mais fáceis aí. Certo? Por exemplo, eu poderia, em vez de chamar A e B, poderia chamar de início e fim. Concorda? Então, é questão de nomenclatura. Vamos manter aí, já que a gente começou o raciocínio, A e B. A é menor do que B, então eu vou fazer o quê? Ó? Início recebe A. Certo? Desculpe, início não. O valor atual. Atual recebe A. Esse valor atual, ele vai percorrer todos os valores que começam em A e vão até B, certo? Ou seja, vai percorrer o intervalo de valores de A até B. E eu vou precisar, para fazer isso, né, usar um laço. Né? No caso, eu optei por usar o laço while, tá? Que ele verifica se o valor atual ele é menor ou igual a B. Certo? Porque B vai o maior, então quando ele chegar em B, ele vai fazer a soma, caso B seja positivo, né? Caso o atual seja positivo, e vai acumulando passo a passo, certo? Mas para fazer essa soma dos valores positivos, o que é que eu vou precisar? Guardar essa soma acumulada em algum lugar, certo? Nessa variável, obviamente, eu vou chamar, né, com um nome que seja interessante, eu vou dar o nome de soma. Certo?
Mas observem que eu tenho que dar um valor inicial a ela. No caso, como a resposta do programa é 0, se você não tiver um intervalo de valores positivo, então eu já estou inicializando ela com valor 0. Então soma, recebe 0. Beleza. E agora o que a gente precisa fazer? Soma vai receber soma mais o valor atual. Ok? Então, isso aí vai percorrer, né? E vai incrementando o valor de soma com o valor atual. Só que além disso eu preciso atualizar esse valor atual, fazendo com que ele receba o quê? Atual mais 1. Ele vai andando para frente, né, até chegar a passar de B. Quando ele passar de B, aí se encerra o laço. Ele não satisfaz mais essa condição que está aqui no laço, né, quando o atual for maior do que B. Beleza. Só que, se eu der um print aqui, né, qual é o objetivo do programa? Não imprimir o resultado, né, da soma dos valores positivos que estão no intervalo de A até B. Então eu vou imprimir o valor de soma. A princípio, isso daqui estaria, né, aparentemente correto. Mas eu vou mostrar a vocês que tem algumas situações que ele não prevê. Né? Então eu vou rodar aqui o programa para vocês verem. Ó. Vamos colocar o intervalo de 1 até 2. Ele está dando o resultado certo. 3. Certo? Vamos rodar novamente agora com um valor maior. 1 e 5. O valor 15. Ou seja, ele somou 1 com 2, 3. Mais com 3, 6. Com mais 4, 10. Com mais 5, 15. Tá ótimo, tá funcionando. Aí é aquela história, né? A gente acha que testou com alguns, o programa já está correto. Só que eu testei todas as situações, né? Vamos rodar novamente, para vocês verem agora com valores, né, de 5 a 1. Será que vai funcionar? Funcionou. Por quê? Porque como ele leu 5 em 1, 5 está em A, certo? Então A é maior do que B, porque B é 1. Aí ele faz a troca de A por B e continua o resto do programa como se a entrada tivesse sido 1 e 5 e não 5 e 1, certo? Mas ainda tem várias situações que a gente não testou. Uma delas é menos 2 e 2, tá? Olha o resultado que foi que deu. Deu 0. Era para dar 0? Não. Era para dar 3. Mas por que está dando 0? Porque ele está entrando aqui e fazendo a soma de atual, quando o atual é menos 2, quando o atual é... Vou imprimir aqui para vocês verem. Print. Aí vou colocar o valor atual para vocês verem o que está acontecendo. Tá? Eu acho que vai travar aqui, exatamente. Eita, vamos reabrir. Ainda bem que eu estava salvando, né? Vamos lá abrir o idle. Então vamos abrir o arquivo. Tá aqui, né? Então, eu disse a vocês que eu iria imprimir o valor de atual para vocês perceberem o que é que está acontecendo. Vamos rodar agora com os mesmos dados, menos 2 e 2. Ó, atual é menos 2, atual é menos 1, atual é 0, atual é 1, atual é 2. Por isso que ele está, né, passando por aqui, dentro do programa, e está somando o valor. Primeiro, a soma começa com 0, né, e ele joga menos 2 em soma. Soma com 0, 0 mais menos 2 fica menos 2. E aí ele vai fazendo uma parte negativa também. Só que eu não posso fazer isso, tá? Eu tenho que impedir ele de fazer a soma quando atual for menor ou igual a 0. Como é que eu faço isso? Eu já falei. Se atual for maior do que 0, aí eu faço a soma. Ó.
E vou deixar esse print aqui dentro também para a gente ver se está certo. Vamos rodar novamente. Ó, menos 2 e 2. Tá vendo? Ele só imprimiu atual igual a 1, atual igual a 2. Mas ele rodou no laço para todos os valores de atual. Só que ele imprimiu apenas quando o atual, né, foi acumulado aqui na soma. Ou seja, quando o atual for maior do que 0. Ok? Então, com esse programa aqui, a gente já pode tentar submissão. A gente vem aqui para o The Huxley. Tá? Vem aqui em submissões. Né? Na verdade, eu já submeti. Né? Eu vou enviar uma nova resposta aqui. Que aqui é soma após. Escolher aqui a versão do Python. Vamos enviar a resposta. Tá? Não se desesperem quando alguma coisa der errado. Tá? Vocês têm que estudar o que foi que aconteceu. Ok? É isso que a gente vai fazer agora. Por que está dando errado? Vamos olhar. Tá? Ó, eu esqueci esse detalhe aqui. Ó. Por que isso aí não faz sentido? Porque ó, quando ele vai comparar a saída, ele esperava que eu desse a resposta 3. E olha o que ele recebeu como resposta. Atual igual a 1, atual igual a 2. O que eu tenho que fazer? Vamos lá, tirar aquele print que a gente usou, só para poder analisar como é que o programa estava rodando. Né? Certo? Vamos salvar. E vamos fazer uma nova submissão. Seleciono o arquivo. E envia novamente. Está vendo? Agora sim ele passou. Ok? Então essa é uma das soluções que vocês podem usar, né, para fazer a submissão aí, usando o laço while. Tá? Tem outras possibilidades, né, que é usando o laço for. Tá? Que seria basicamente substituir esse while por um for, mas que esse for usaria a função range para gerar uma lista de valores que vão de início até fim, certo? Eu posso fazer isso com vocês agora, tá? Eu vou salvar esse arquivo com outro nome, tá? Soma após 2, tá? E esse soma após 2 a gente vai fazer com o for. Então vou substituir aqui o while por um for, tá? Então, no for a gente vai ter a variável atual, certo? Recebendo valores, né, para atual 1. Aí a gente tem usa uma função range para indicar valores que vão percorrer de A até o fim. Qual seria o fim? O fim é B, só que a gente tem que colocar o quê? B mais 1. Porque essa função range ela não inclui o último valor. Né? Não incluiria o valor de B. Então eu tenho que botar B mais 1 para que B esteja presente na função gerada, ou na lista de valores gerados. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, é só vir aqui, né, no interpretador e fazer aí, range de 1 até 10. Ó, ele gera uma lista de 1 até 9, mas não gera o valor 10. Então se eu quiser fazer ó, range de 1 até 10, eu tenho que fazer uma lista de 10 valores, eu tenho que fazer até 11. E aí ele vai incluir o 10. Ok? Então nesse caso eu incluí B mais 1. Como o próprio laço for já vai pegando os valores que são gerados aqui na lista, um por um, e atribuindo a variável atual, eu não vou precisar fazer esse controle aqui. Inicializar atual, eu não vou precisar incrementar atual, porque o próprio laço já vai estar pegando os valores da lista. Tá? E também não vou precisar fazer esse controle aqui. Simplesmente eu vou testar se atual é maior do que 0. Se for, ele acumula aqui na soma. Certo? Pronto. Vamos rodar aqui. Vou salvar e vou rodar para vocês verem. Tá? Deu sintaxe inválida. O que é que está errado? Ó, o que vocês acham aqui? Faltou 2 pontos. Tá? Então, vamos lá. Menos 2 a 2.
valor 3. Vamos rodar novamente. De menos 1 até 5. Então, ele somou de 1 até 5, de fato, né? O menos 1 e o 0 não entram na conta, certo? Então, a princípio, esse programa aqui está, né, correto como o outro, tá? A gente apenas usou o laço e vocês perceberam que com o laço for ficou mais econômico, né? Porque simplesmente eu não tenho que fazer o controle de atribuir valores à variável atual, que no caso aí é a variável de iteração, tá? Então, para comprovar que isso aí está funcionando, vamos submeter novamente esse código, certo? Opa, tem que selecionar, né? São 2 e vamos enviar a resposta, tá? Então tá aqui, com o laço for, ele já submeteu e tá ok, beleza? Bom, então essas são duas formas de vocês resolverem essa questão, certo? E, como eu sempre falo, existem várias maneiras de resolver. É sempre uma mesma questão. Então, é isso aí que eu queria mostrar, pessoal. Até a próxima aula.